no ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá você, amigo e amigo ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um programa do Clube da Fraternidade. Hoje, com uma diferença, é um programa gravado apenas em áudio. Então você que está nos ouvindo, está nos assistindo através da internet, então hoje nós não temos imagem devido ao nosso feriado. Então programa gravado, mas vamos tentar fazer da mesma maneira de sempre. Então vamos começar com uma pequena reflexão. Momento de reflexão. Do livro Reflexões, volume 1, Dr. Hermann, pelo médium Altivo Panfiro, das edições Leon Denis. É a lição número 81. O homem tem todo o futuro pela frente. Ele deve aproveitar a oportunidade de hoje para bem preparar o seu amanhã. A dor que atinge a tudo e a todos prepara-nos para novos voos em direção ao infinito. Aproveitemos essas lições, aproveitemos essas horas, crescendo para que amanhã a lei nos encontre mais firmes e preparados para o trabalho de evolução. Então, Dr. Hermann, como sempre, trazendo reflexões importantes para todos nós. Então nós sabemos que não podemos mudar o passado, mas podemos construir o nosso futuro. E é o que a gente faz todo dia, né? Tudo que a gente faz hoje, nós estamos preparando o futuro que vem e que certamente vai nos trazer o fruto do nosso trabalho, daquilo que nós agirmos. Então, muitas vezes nós passamos por dores, né? Nós passamos por dificuldades, mas tudo isso é exatamente para nos testar, fazer com que nós nos conheçamos, e nós temos que realmente aproveitar cada minuto, cada hora, cada dia, para que a gente, quando chegar no amanhã, nós possamos usufruir da evolução que nós estamos tendo. Então, todo dia, toda hora, a gente aprende alguma coisa, nós mudamos as nossas condutas, nós melhoramos a nossa moral e com isso nós estamos evoluindo e no futuro nós vamos colher todos esses frutos. Então, é uma boa reflexão, principalmente nas vésperas do Carnaval. Datas especiais. O dia 13 de fevereiro é o Dia Mundial do Rádio. Então essa data, o objetivo dela é conscientizar os grandes grupos radiofônicos e as rádios comunitárias da importância do acesso à informação e da liberdade de expressão dentro desse setor de comunicação. Entre os meios de comunicação tecnológico da atualidade, o rádio continua a ser o que atinge as maiores audiências, continuando a adaptar-se às novas tecnologias e aos novos equipamentos. O rádio funciona como uma ferramenta de apoio ao debate e à comunicação, na promoção cultural e em caso de emergência social. Eu me recordo perfeitamente, lá atrás, quando começou a televisão, eu era bem menino, mas se falava, né, e vai acabar o rádio. E hoje nós temos o rádio aí com mais de 100 anos funcionando e a televisão com 70 anos também aí funcionando, e uma não atrapalha a outra, porque cada um tem seu público, tem o seu momento. E a rádio cada vez mais vem ampliando, e com as novas tecnologias, hoje através das redes sociais,
nós também enviamos as imagens, né? Então isso fez com que a rádio tivesse muito mais capacidade de comunicação, né? E a rádio tem uma importância fundamental porque ela esteve presente ao longo da história, né, dos grandes acontecimentos, e ela é o meio de comunicação, então, ainda hoje, fundamental. Esse dia 13 de fevereiro foi criado em homenagem à primeira emissão de um programa pela Rádio das Nações Unidas, em 1946. Naquela data, foram feitas essas emissões para 6 países. Considerando a época e a tecnologia, foi um feito fantástico. Então nós aqui do rádio, da comunicação social, da área do rádio, os nossos companheiros, trabalhadores, profissionais de rádio, os voluntários que aqui trabalham na nossa rádio, fica aqui o registro, né, dessa data importante, 13 de fevereiro, e a nossa homenagem a todos que fazem o rádio ser uma realidade e chegar a todas as pessoas em todos os momentos da melhor maneira possível. Então fica aqui o nosso abraço a todos os profissionais do rádio. Destaque Espírita. E o nosso destaque espírita é um grande companheiro também, como sempre, é a desencarnação de Inácio Bittencourt. Ele nasceu em 19 de abril de 1862, no arquipélago dos Açores, pertencente a Portugal, né? Em plena juventude, ele emigrou para o Brasil e ainda sem muita ideia do que ele viria fazer, mas buscava o seu ideal, pela sua intuição, de poder encontrar aqui na segunda pátria, né, do Brasil, alguma atividade em que ele pudesse se desenvolver, né? Quando ele aqui desembarcou no Rio de Janeiro, estava sozinho, pouco dinheiro no bolso, mas como ele já era um jovem de caráter sério e de grandes dotes morais, não teve dificuldade de se ajustar rapidamente ao novo país, à nova cidade e às novas atividades. Inácio Bittencourt foi um daqueles companheiros abnegados, né, que só se alegrava com a alegria dos semelhantes. Com isso, ele teve uma mediunidade naturalmente, e essa mediunidade acontece principalmente naqueles que têm evolução espiritual. Então ela surgiu espontaneamente e imperativo mantido, né, na essência da sua alma, boa e sempre disposta à prática do bem. Então, aos 20 anos, ele conheceu a doutrina espírita e, logo em seguida, bastante enfermo e desesperançado, foi levado à presença de um médium chamado Cordeiro, que residia na Rua da Misericórdia, aqui no Rio de Janeiro. E, graças ao auxílio espiritual recebido, teve a sua saúde completamente restabelecida. Inconformado com a rapidez da cura, voltou e indagou do médium. Não sendo o senhor médico, não indagando quais eram os meus padecimentos, e não me tendo auscultado ou apalpado qualquer um dos órgãos, como pôde curar-me? E a resposta veio imediata: leia Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Medite bastante e neles encontrará a resposta para a sua indagação. Então é muito interessante essa passagem, né? Ela está registrada aí em várias biografias de Bittencourt, porque ele seguiu o conselho e desde logo, né, com a surpresa dele, com naturalidade, ele desenvolveu as suas faculdades mediúnicas. Então é muito interessante essa conversão dele, né? E como é muito tranquilo depois que a pessoa estuda, né? E certamente ele relembrou, já conhecia tudo isso do plano espiritual. Assim ele começa a trabalhar então como médium, receitista, médium de cura, atendendo centenas de pessoas diariamente na sua própria casa.
A sua tarefa ganhou tão notoriedade, né? Foi tão divulgada na cidade do Rio de Janeiro, na época, que acabou sendo uma reportagem no jornal A Notícia em 26 de fevereiro de 1921. E o texto era o seguinte: o Bittencourt, ou melhor, o seu Inácio, como é familiarmente conhecido em todo o bairro, a todos atende com bondade e espírito cristão, que o tornaram querido e popularíssimo, não somente em Botafogo, como em grande parte da cidade. Aconselha ao doente as aguinhas homeopáticas, não recebe vintém a título de pagamento ou de presente ou de esmola. Não indica farmácia nenhuma onde deva o medicamento ser comprado. Em suma, direta ou indiretamente não ofere lucros do seu serviço. Ao contrário, se o doente declara sua pobreza, ele ainda fornece o remédio e, às vezes, a dieta, se lhe permitem as suas avultadas, entre aspas, rendas de barbeiro de arrabalde. Naquela época, hoje é o cabeleireiro, naquela época chamava-se barbeiro e só atendia os homens, né? Fazia barba, cabelo, bigode e tinha uma receita relativamente baixa, né? Uma pessoa que não podíamos dizer que tivesse grandes recursos. Mas ainda assim ele fazia tudo isso a ponto de ser reconhecido e sair no jornal da época, né? Muito interessante esse aspecto. Em 1º de maio de 1912, ele fundou e dirigiu durante mais de 30 anos o semanário Aurora, que se tornou conhecido e um grande veículo de divulgação doutrinária. Sob a presidência dele, foi fundado em 1919 o Abrigo Teresa de Jesus, obra assistencial que está até hoje funcionando ali na Tijuca. Fundou o Centro Caritas juntamente com Samuel Caldas e Viana de Carvalho e o presidiu até a sua desencarnação. Tomou parte ativa na fundação da União Espírita Suburbana e do Asilo Legião do Bem, que acolhe vovozinhas. Durante alguns anos, exerceu o cargo de vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Presidiu ainda o Centro Humildade e Fé, onde nasceu a Tribuna Espírita, por ele dirigida durante alguns anos. Destacou-se nas tribunas doutrinárias, principalmente na Federação Espírita Brasileira, e apesar de não ter muita cultura acadêmica, escrevia artigos doutrinários de forma surpreendente. Inácio Bittencourt foi um exemplo vivo de virtudes santificantes. E todos os golpes que ele levava, todos os gestos de ofensa, ele sempre replicava com sorriso e perdão. Sempre foi tolerante e compreensivo com aqueles que o criticavam. Levou sempre assistência material e espiritual a todos aqueles que dele necessitavam, né? E essa ação sempre foi muito forte, porque ele soube viver e praticar os ensinamentos de Jesus, que é o grande objetivo de todos nós aqui na Terra. Uns conseguem mais, outros menos, temos dificuldades, mas ele conseguiu, e a história demonstra isso. E ficou conhecido como o apóstolo da caridade. Então, Inácio Bittencourt retorna à pátria espiritual, aqui na cidade do Rio de Janeiro, em 18 de fevereiro de 1943. E já desencarnado, o Dr. Inácio continua sua jornada de trabalho, sendo uma das suas tarefas o mentor espiritual do Centro Espírita Caminheiros do Bem. Então esse nosso irmão Inácio Bittencourt, com essa história maravilhosa, esse exemplo de verdadeiro cristão, de verdadeiro espírita, né, de caridade, de trabalho, de dedicação, merece todo o nosso respeito. E você pode encontrar no nosso site
Rádio Rio de Janeiro, _digital, notícias do clube. O texto que eu acabei de passar, resumidamente, e as fontes que nós fomos buscar essas informações. Tem muitas informações a mais, uma vida realmente muito digna. E fica aqui então o nosso registro, a nossa gratidão a esse irmão, o nosso reconhecimento por tudo que ele nos legou. A voz do clube. Você que nos ouve, que nos assiste, poderá falar para nós sobre a importância da rádio na sua vida, a nossa Rádio Rio de Janeiro. E pelo telefone 21 3386 1400 ou pelo WhatsApp 21 984 86 7633, você pode nos enviar uma gravação em que você vai nos falar sobre a importância da rádio, a sua experiência com a rádio. E nós vamos ter oportunidade aqui, nesse nosso quadro, de divulgar. Essa é uma maneira que nós temos de interação e nós desde já expressamos a nossa gratidão a todos vocês por esses nossos 51 anos de existência da Rádio Rio de Janeiro. Hoje nós vamos ouvir duas irmãs. A nossa irmã Márcia Lima, que mora no Meier, aqui no Rio de Janeiro, e a nossa irmã Ivone Antunes, do bairro da Glória, também aqui no Rio de Janeiro. Vamos ouvi-las. Olá, meu nome é Márcia Lima, eu moro no Meier e a Rádio Rio de Janeiro sempre foi um bálsamo na minha vida. Todas as vezes em que eu estive triste, sozinha, foi ouvindo a Rádio Rio de Janeiro que eu me senti com mais companhia, que eu me senti mais viva. Minha gratidão eterna a vocês. Meu nome é Ivone Antunes, eu moro na Glória e sempre ouvi a Rádio Rio de Janeiro. Meu rádio fica ligado direto na Rádio Rio de Janeiro, porque eu gosto muito da linha de programação, principalmente da parte da noite, durante a noite, na parte da manhã. Também muito bom o programa da Vânia Barbosa, muito bom Mulher Brasileira, Manhã na Rio. São programas maravilhosos. E vocês estão de parabéns e sempre, sempre na escuta. Muito obrigado, Márcia e Ivone. É interessante, né? Os depoimentos sempre confirmam o que a gente espera. E essa questão do rádio ligado é muito interessante. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não consigo ouvir as 24 horas. Nós não. Mas nós sabemos que os espíritos que estão em torno estão ouvindo, né? Então, existe espírito que está tão materializado que ele tem que estar próximo aqui do mundo material e ele precisa realmente ouvir. E são ajudados, com certeza, né? Por nossos espíritos superiores. Então, se puder deixar o rádio ligado, deixe. Tá? Gasta um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de bateria, quem usa pilha. Mas, de qualquer forma, nós sabemos que nós estamos fazendo aí uma divulgação, uma caridade para esses irmãos que nos escutam, né? E nós sabemos também que a rádio ela leva mensagens que faz realmente verdadeiros milagres, entre aspas, né? E nós sabemos que os milagres são permitidos por Deus para que aconteçam, são efeitos naturais, né? Porque Deus permite. Então, esses milagres, como a gente chama, né? Esses efeitos, são prevenções de suicídio. A pessoa, já temos vários depoimentos, a pessoa diz que pretendia se suicidar, escutou a rádio e aí desistiu. Né? Pessoas que iam fazer aborto e desistiram. Então, como é importante, né? O esclarecimento, aquela pessoa que está em depressão, que está com dificuldades, está chateada na vida dela, as coisas parecem que não andam, ela escuta algumas mensagens, algumas coisas aqui na rádio e ela desperta, né? Então, esse trabalho é um trabalho maravilhoso e a gente fica muito tranquilo de falar assim, porque não é um trabalho nosso,
nós somos instrumentos, né? O trabalho é de Paulo de Tarso, é de Jesus, e a mensagem do Mestre tem que chegar a todos os cantos desse nosso planeta, e graças a Deus e a Jesus e a todos esses irmãos que trabalham aqui, nossos funcionários, nossos voluntários, a mensagem está chegando e a nossa rádio consegue fazer a sua missão. Então, Márcia e Ivone, a nossa gratidão pelo depoimento de vocês e por essa oportunidade da gente poder divulgar o pensamento, a vivência, a experiência de vocês conosco da Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigado. Bom, nesta semana nós temos aqui 97 mantenedores realizando seu aniversário e temos 2 funcionários, ou melhor, um funcionário e um programador e conselheiro. O Tiago Brito, que é nosso conselheiro, no dia 16 de fevereiro, e é, além de nosso conselheiro do Conselho Curador, um dos mais jovens dos nossos irmãos, é também o produtor e apresentador do programa Conexão Espiritismo, que vocês podem ouvir aqui na rádio, um programa alegre, um programa bem diversificado. Então fica aqui o nosso abraço ao nosso querido Tiago Brito. E o nosso funcionário, Amarildo da Silva, que é o nosso técnico de sistemas lá da nossa transmissão de Magé, né, do nosso parque de transmissão, que no dia 15 de fevereiro faz aniversário. Então fica aqui os nossos votos de parabéns a todos, né? Os nossos votos de paz, de luz, que Jesus os abençoe a todos. E os aniversariantes estarão recebendo a cartinha via correio, com os nossos cumprimentos, com uma mensagem, né? Uma oportunidade da gente também agradecer por participarem do nosso Clube da Fraternidade. E se você quiser saber quem são os aniversariantes, esses nossos 97, a lista dos aniversariantes está no nosso site, radioriodejaneiro.digital, na aba do Clube da Fraternidade, e possivelmente você vai encontrar algum nome ali de conhecido. Aproveita para mandar aquele abraço, né? Reatar, às vezes há muito tempo sem falar com esses irmãos, então aproveita a nossa lista, que são bastante irmãos. E com isso a gente vai mantendo as nossas ligações com os nossos entes queridos. Nesta semana também, assim como na semana passada, nós estamos observando que no mês de janeiro, né, nós tivemos um decréscimo de 10% da receita média que nós temos recebido. E esse mês ele está tendendo para a mesma situação, né? Nós entendemos que janeiro e fevereiro são 2 meses críticos para todo mundo. Temos dívidas de dezembro, tem IPVA, tem IPTU, tem material escolar, matrícula, né, das escolas e assim por diante, de filhos, de netos. Nós compreendemos, mas fica aqui, como sempre, o nosso apelo para aqueles que puderem contribuir. Mas mais importante, o que nós temos pedido mais agora é que você que já contribui com o clube, ou você que nos assiste, que nos ouve pela Rádio Rio de Janeiro, mais do que a sua contribuição, que busque trazer um amigo para conhecer a nossa rádio, para conhecer a nossa programação e, na medida do possível, se ele gostar, se ele puder, passar a contribuir com o nosso Clube da Fraternidade. Isso vai nos dar recursos, um pouquinho a mais da nossa arrecadação, não vai pesar tanto para o Clube da Fraternidade e a gente vai poder substituir os equipamentos que já estão bastante desgastados. Temos equipamentos modernos já também e temos ainda equipamentos para serem adquiridos, para serem substituídos na medida do possível. Então, converse com seu vizinho, seu amigo, na casa espírita, chama as pessoas, divulga a nossa rádio,
Se tiver oportunidade, mostra como conseguir ouvir a rádio através da internet. Nós estamos trabalhando bastante para ter um aplicativo direto que vai facilitar mais ainda. Está nas tratativas, daqui a pouco nós vamos conseguir. Então, meus irmãos, vamos entrar nessa campanha. Indique um amigo para o Clube da Fraternidade da nossa Rádio Rio de Janeiro e vamos divulgar a nossa Rádio Rio de Janeiro. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro.